Olá, eu sou Paulo Eduardo Leôncio, sou estudante de teologia e quero que você seja bem-vindo nesse canal, onde nós vamos nos aprofundar na fé católica, na doutrina da igreja e no estudo em geral da fé, na teologia. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de liturgia. Queremos mergulhar naquilo que é liturgia. Mas antes de mergulhar nos detalhes sobre a liturgia, é necessário nós esclarecermos porque existe uma confusão bastante comum que ocorre nos temas relacionados à Santa Missa. É entre os termos liturgia, rito e missa. Então vamos conceituar cada um desses termos para nós entendermos e podermos mergulhar de uma maneira mais profunda posteriormente no que é a liturgia. Primeiro, então, o conceito de liturgia, ele é o culto público que a igreja presta a Deus Nosso Senhor. Todo culto público da igreja a Deus é liturgia. Já o termo rito, ele é um conjunto de regras que organizam as cerimônias da liturgia. São as regras para que a liturgia alcance o fim ao qual ela é celebrada. E já o termo missa, o conceito de missa é a atualização incruenta do sacrifício de Jesus no Calvário. É onde Jesus realiza a atualização do seu sacrifício no Calvário. Entendendo então a diferença desses três termos, vamos mergulhar então naquilo que é a liturgia. Bom, liturgia é uma palavra que vem do grego leiturgia, que significa basicamente função ou serviço público. No serviço religioso, então, diz respeito a todos os atos públicos da religião. A celebração dos sacramentos, por exemplo, os sacramentais, o ofício divino, a liturgia das horas e, por excelência, a Santa Missa. E a liturgia tem por escopos principais glorificar a divindade pela manifestação da sua majestade e honrar a Deus pela reverência e pela prosternação da criatura a seu domínio. Isso é manifestado em 4 fins específicos do culto. Quando a gente olha para a Santa Missa, é necessário entendermos que a missa ela tem 4 fins específicos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se pode existir missa de cura e libertação, missa da pastoral X, missa da pastoral Y. Eu gosto da missa do padre fulano, do padre ciclano. Não, isso não existe. Por quê? Porque a própria missa, o culto, a liturgia, ela tem 4 fins específicos. O primeiro fim específico da Santa Missa, ela é o fim latrêutico ou de adoração. A missa, ela é o culto de adoração a Deus, aonde, como nós dissemos já, Jesus vai atualizar o seu maior ato de adoração, que foi o seu sacrifício na cruz. O segundo fim da liturgia é o fim eucarístico, ou de agradecimento, de ação de graças. A Eucaristia, que significa ação de graças, ela é celebrada nesse rito, nessa liturgia da Santa Missa aqui dizendo. O terceiro fim para a liturgia, e aqui falando de Santa Missa, é o fim impetratório, ou de súplica. E aqui entra-se sim o pedido, nós oramos pedindo a Deus as graças para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda missa ela é de cura e de libertação. Toda missa ela é lugar de eu fazer pedido para Deus. De eu suplicar as graças de Deus, suplicar os milagres de Deus, suplicar a cura de Deus, suplicar os seus prodígios. Então esse é o terceiro fim da liturgia da Santa Missa, o fim impetratório.
E por último, nós temos o fim propiciatório, ou seja, o fim de reparação, de expiação dos pecados. Isso acontece lá no ato penitencial, por exemplo, onde nós, colocando a nossa miséria, reconhecendo-nos pecadores miseráveis, mergulhamos na misericórdia de Deus. Ele que é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então são esses os 4 fins da liturgia da Santa Missa. E aqui é necessário nós entendermos um pouco a respeito de sacrifício. Tendo em mente o fim primeiro da liturgia, que é adorar ao Criador nas cerimônias, nos paramentos e objetos, existe, entretanto, um ato intrínseco de adoração, que mesmo feito sem ricas solenidades, é em si o ato supremo de latria, que foi o que Jesus fez no alto do madeiro da cruz, o sacrifício. Sacrifício é a destruição de algo, ou, para os racionais, a humilhação de si, o rebaixamento da vontade oferecido a Deus a fim de reconhecer seu senhorio sobre tudo. Ou seja, é a oblação. É a oblação, é a humilhação de si, o rebaixamento da vontade para se fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez, no seu sacrifício. Lembra a frase de Jesus, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. As Escrituras mostram essa verdade no Gênesis, quando os irmãos Caim e Abel ofereceram seus sacrifícios para agradar a Deus. Lá em Gênesis 4, versículos 3 e seguintes. Pelo texto sagrado, sabemos que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus e o de Caim, por outro lado, rejeitado. O plácido dado por Deus a Abel tem 2 razões. Primeiro, o sacrifício de Abel era simbolicamente superior, pois ele imolou uma ovelha, tornando o sacrifício cruento, fazendo assim a figura do sacrifício de Cristo, prefigurando o sacrifício de Jesus. E a segunda razão é porque Abel tinha uma disposição interna mais nobre que a de Caim, seu irmão, uma vez que deu o que tinha de melhor, a melhor ovelha. Abel sacrificou para Deus, sacrificou as suas primícias, o que ele tinha de melhor. E na Santa Missa, então, acontece o sacrifício por excelência. O Santa Missa, meu irmão, minha irmã, ela é o centro da vida da Igreja. É a atualização do mistério da redenção. A redenção operada por nosso Senhor teve como escopo não apenas a salvação dos homens, mas quis Ele dar a Deus o mais alto grau de culto. Jesus, no momento da sua redenção, Ele quis dar a sua maior prova de amor a Deus, ao Pai Criador, ofertando a sua vida, não só para a nossa salvação, mas para adorar a Deus. E é isso que é atualizado na Santa Missa. Por isso, a Santa Missa, ela é a maior oração de todo cristão pode fazer, porque ela não é a minha oração, não é a sua oração, mas ela é a oração do próprio Jesus. O sacerdote que faz as vezes de Jesus na Santa Missa, é ele quem oferta os dons que nós ofertamos, o pão e o vinho, simbolizando o corpo e sangue de Jesus. É ele o sacerdote que oferece a vítima, que é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto culto a Deus, a redenção operada na cruz contempla os fins da liturgia que foram expostos anteriormente, o latrêutico, o eucarístico e o impetratório. Mas a redenção também comporta o fim propiciatório, ou seja, a expiação. O homem pecou, meus irmãos. A sua culpa exasperou a divindade e o seu culto, até então amor inocente que adorava, agradecia e pedia, é agora amor arrependido que expia.
para com o abismo da sua miséria excitar o abismo da misericórdia de Deus e tornar propícia a imensa bondade divina que vem levantar a imensa degradação da criatura. O ato que reúna em si essa quádrupla finalidade será, sem contestação alguma, o ato principal da virtude da religião. Tal ato é, pois, o sacrifício. Se o ato for instituído pelo fundador da sociedade eclesial e publicamente oficiado pela hierarquia, será o principal ato da liturgia. E tal ato é a Santa Missa. A Santa Missa, ela é o ápice da vida de todo cristão batizado. O santo sacrifício da missa é o culto perfeito, meus irmãos. A Santa Missa, ela é o culto perfeito de adoração a Deus, de ação de graças a Deus, de súplica a Deus e de expiação dos pecados, pelos pecados com qual ofendemos esse mesmo Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos mergulhar no mistério da Santa Missa que nós participamos, que não participemos apenas por obrigação ou para cumprir preceito, mas que realmente participemos da Santa Missa mergulhados nesse mistério de adoração, de ação de graças, de súplica e de expiação dos pecados. E colheremos assim maiores e grandes graças de Deus, graças abundantes deste sacramento tão importante e fundamental para a nossa vida espiritual. Meu irmão, se esse conteúdo te edificou, eu quero convidar você a seguir esse canal e se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe o seu gostei e que Deus te abençoe.